Tema de hoje: igreja, lugar de mudanças. E por quê? Porque Jesus é o Senhor da igreja. A igreja é o corpo de Cristo nesta terra, Ele é o cabeça. Ele é o Senhor da igreja. E é interessante estudar sobre este assunto. A gente está estudando aqui alguns domingos sobre a igreja do Senhor nesta terra. E quando a gente fala de mudanças, um texto claro vem, pelo menos na minha mente. Vou pedir para os irmãos colocarem ele aqui no telão. Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo escreveu: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, uma vez que eu estou vivendo um novo momento, uma nova vida em Cristo Jesus, eu tenho que oferecer a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando eu for cultuar ao Senhor, seja aqui, seja onde eu estiver, eu tenho que usar o raciocínio, tem que ser um culto racional. Eu tenho que saber, pensar o que realmente eu estou vivendo no culto, o que eu estou declarando no culto, por que existe o culto. Eu estou num culto para Deus. Então, eu uso o meu raciocínio, eu uso a minha mente para tomar cuidado com as minhas palavras, para não fazer promessas de tolo, como a Bíblia nos ensina. Eu tomo cuidado com o meu agir, com a minha forma de me portar, não só na igreja, mas aonde eu estou, estou cultuando a Deus. Por isso, no versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu: não se amolde, uma vez que você tem essa vida, uma vida nova, uma vez que você se oferece em sacrifício a Deus, não se amoldem ao padrão do mundo, não tenha o molde do mundo. O mundo tem um molde, o mundo tem um jeito de ser, uma forma de ser. E Paulo está dizendo: não tenha esse padrão, não se amolde a esse padrão. Ao contrário, ele diz: transforme-se pela renovação da sua mente. Você e eu precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos ter uma nova mente. Semana passada vimos aqui, falamos sobre isso. Nós nascemos de novo, e quando a gente nasce de novo, a gente nasce para uma nova vida. Por isso Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Ele explica: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo? É preciso haver uma mudança na minha e na tua vida. E essa mudança começa dentro de nós. E eu quero falar sobre isso hoje porque, como Paulo disse, o mundo, ele tem uma forma de ser. O mundo a mente mundana, ela é formatada para viver no mundo. E qual é essa formatação do mundo? O mundo, ele é formatado para o pecado, para a briga, para a discussão, para o ódio, para a raiva, para a inimizade, para mortes. O formato do mundo hoje, da mente mundana, é essa. Apesar de que, como diz a Bíblia, nesse final de tempos, o conhecimento ia se multiplicar. Obrigado. O conhecimento está se multiplicando tanto ultimamente, que se você parar para pensar nas coisas que são criadas hoje, celular, carro, avião, tipos de equipamentos domiciliares, olha, a mente humana hoje cria cada coisa que se cria hoje, que se você parar para pensar, você fala assim: meu Deus, como é que pode? Quando eu toco instrumentos aqui, eu tenho na minha mente uma forma de tocar, né? E
passou o tempo, eu até tentei me atualizar em algumas questões, tocando instrumentos e tal, mas hoje você vê crianças, se você puxar na internet, você vê crianças de 8, 10 anos, adolescentes de 12, 15 anos, tocando contrabaixo, bateria, guitarra. Meu Deus do céu, dá até vergonha. Esses dias falando com o pastor Marcos, meu irmão, que também é músico, ele mandou um vídeo, na verdade eu mandei um vídeo para ele, de uma banda internacional que regrava sucessos antigos, e ele falou assim: nossa rapaz, que coisa linda, com orquestra tocando no fundo e tal. Eu falei para ele: olha cara, tem certas ocasiões que a gente não precisa nem falar que sabe tocar, porque tem lugar que você chega e fala, eu sei tocar, e chega um menininho de 14, 15 anos e toca 10 vezes melhor que você acaba passando vergonha. Porque o desenvolvimento hoje da mente humana é muito grande, principalmente das crianças. Essa forma, esse formato que o mundo tem hoje, quando a gente vem para Cristo, o reino dos céus tem uma outra formatação. Essa formatação do reino dos céus é diferente da forma que se vive nessa terra. Por isso que Jesus, aos poucos, aos seus discípulos, uma vez ele disse assim: o reino dos céus é chegado a vós. Depois de um tempo ensinando, falando, Jesus fala assim: o reino dos céus está entre vós. E depois no final Jesus acaba dizendo: o reino dos céus está em vós. Por quê? É um processo de mudança, de transformação. Só que essa formatação, quem trabalha, por exemplo, com computação, quem já tentou formatar um pendrive, um computador, um notebook, quem já tentou, tem vezes que se você tentar formatar, ele vai dar um bug, ele vai dar pau, como dizem por aí. E se você inclusive tentar instalar um outro programa, por exemplo, você está com o Windows 7, você quer colocar um Windows 10, dependendo da máquina, ela não vai suportar. Ela vai aparecer lá espaço insuficiente e vai dar um tchutchu dentro do computador. É aí aqui que é preciso você trocar talvez o HD, você aumentar a memória, melhorar o processador para que ele possa receber um novo implante, uma nova formatação. Trazendo isso para o lado espiritual, quando a gente fala de mudanças na igreja, e igreja é um lugar de mudanças, porque Jesus está aqui, Ele é o Senhor da igreja, e o interesse dele é que a gente tenha a forma de viver dos céus, e não mais essa forma do mundo. Só que essa forma do mundo, ela está tão conectada, tão gravada na mente, que para muita gente hoje é difícil você mudar, por mais que você fale para eles. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é um barato, né? Tomara que não tenha ninguém assistindo lá. Quarta-feira eu estive no átrio com o pastor Bob, e eu falei sobre um tema um pouco relacionado até com isso, de mudança tal, citei outros textos, enfim, foi uns 35 minutos, e foi muito bom, porque na hora que eu estava ali conversando com eles, olha, foi bacana ver o semblante deles, assim, ligados, né, comendo mesmo a palavra e tal, bacana. Então, entenderam? Vamos orar, irmãos, vamos orar e tal. Levantamos, oramos, ouvi alguns clamando, outros orando baixinho, enfim, acabou o culto, tal, beleza, uns 6, 7 vieram, pastor, glória a Deus, nossa, entrou na minha mente essa palavra e tal. Aí o restante, nós fomos jantar, acabou a janta, nós passamos para ir embora, faz, irmãos, tinha lá uns 5 jogando dominó, tem mais uns outros lá, falando do jogo que ia começar daqui a pouco. Aí o pastor Bob falou, está vendo? Eu falei, eu entendo, é difícil a pessoa entender, poxa, e eu ainda brinquei, no sentido figurado, eu falei para eles, olha, esse texto que eu usei tem 4 capítulos, nós vamos ler um, depois, se vocês quiserem entender melhor, leiam os outros 3, tá bom, mas leia os outros 3, quando der, sei lá,
Era para ler depois do culto, depois da janta, para a pessoa ainda ficar com aquilo na mente e trazer uma formatação nova para a mente, de entendimento, até porque a pessoa está ali para se recuperar e voltar para trabalhar, voltar para a família. Olhando aquilo, vindo conversando de volta com o pastor Bob, me veio no coração essa questão de mudanças. Como é difícil hoje, no século 21, você colocar, implantar, entenda essa expressão, um programa divino dos céus na mente do ser humano. Porque para esse programa implantar, é preciso haver mudanças. É preciso haver decisões na vida. É preciso que haja espaço, que haja algo que venha trazer coisas novas no teu coração. E essas coisas novas só vão acontecer. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu preguei aqui, usando o tema jogue fora as tranqueiras. Porque tem muita gente que guarda tanta coisa na mente, ele guarda rancor, ira, ele guarda tristezas do passado, às vezes volta, ele lembra, ele chora, ele fala mal do passado, ele critica o passado, e aquilo está tão gravado na mente dele, que por mais que você pregue para ele, olha, Deus quer trazer algo novo, Deus está trazendo algo novo, Deus quer renovar a tua mente, Deus quer te capacitar para você viver o melhor dele nessa terra. Ainda assim as pessoas falam, tá bom, mas vivem sofrendo dentro da igreja, e não era para ser assim. Certa vez Jesus estava reunido com os seus discípulos, e quando ele chegou num determinado local, ele foi questionado. Jesus era muito questionado. Por quê? Porque Jesus trouxe essa forma de viver dos céus para a terra. Ele trouxe um jeito novo de viver, não uma vida de escravo do pecado, não uma vida de escravo de religião ou de religiosidade, uma vida saudável, uma vida simples, uma vida natural, uma vida na presença de Deus, uma vida nova. E ainda assim, com tudo isso, Jesus foi questionado. Os fariseus da época disseram para ele, quem é você para trazer essas coisas? Nós temos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. Quando se falava, a gente estudou semana passada de misericórdia, quem é você para falar de misericórdia e tal? Enfim, ele sempre foi questionado. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus sempre me amou, te amou, nos ama. Jesus nunca desistiu de ninguém, Jesus nunca deixou ninguém na mão, aleluia. E claro, para trazer ensinamento, ele sempre tinha uma palavra no bolso, questão no bolso, sentido figurado, na sua mente, para trazer. E aquela palavra que ele trazia renovação, trazia mudanças em quem queria. Quero ler com você que trouxe a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 5. Vamos ler juntos. Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 27 em diante, para a gente ganhar um tempinho aqui. Jesus, como eu disse, estava conversando, estava sendo questionado, e os caras não saíam de cima, porque viam que estavam perdendo muitos discípulos para o Evangelho, para a mudança que Jesus estava propondo. Eles estavam sendo libertos e tal, e eles viviam questionando. Bom, Jesus, Lucas 5, 27, depois desse papo, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Versículo 28, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Versículo 29, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. 30, mas os fariseus e aqueles mestres da lei,
que eram da mesma facção, eles queixaram-se aos discípulos de Jesus. Qual é a pergunta deles? Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Entre aspas aí. 31, Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde, aliás, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. 32 ele disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Versículo 33, e eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus discípulos aí vivem comendo e bebendo. 34, Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Versículo 35, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. 36, então, para ilustrar essa questão, Jesus lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa velha e o costura em roupa... ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. Ele ainda diz, 37, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. 38, ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. 39 e último, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Só até aí. Só para te ilustrar e trazer um pouco de entendimento, os odres, que é citado aqui, eles eram um tipo de cantil que eram feitos de peles de cabra. E eles eram usados com muita frequência para guardar líquidos, por exemplo, como água, como vinho. Os odres, eles tinham uma capacidade de manter a temperatura do líquido que estava ali dentro agradável. Principalmente naquele ambiente que era desértico, tal, eles viviam no deserto, e aquele povo caminhava por grandes distâncias, geralmente durante o dia, no mínimo 40 graus. Então esse odre novo, por que Jesus usou esse modelo para ensinar? Esse odre novo, ele é muito forte. Ele, ao mesmo tempo de ser forte, ele é mais elástico. Ele é ótimo. No passado, usava-se muito isso para armazenar vinho. E o vinho, vocês sabem, ele com o tempo, ele vai fermentando, para ele ganhar corpo e sabor. E nessa sua fermentação, com o calor, ele vai liberando alguns gases. O odre velho, se você colocar vinho novo em odre velho, com essa liberação de gases, com o passar do tempo, ele vai acabar estourando, ele não vai suportar, porque ele já está velho. E o povo daquela época, eles também sabiam que não era correto guardar vinho em odre velho. Por isso Jesus usou essa figura de linguagem para trazer essa informação. Uma outra questão que Jesus levantou aqui, ele falou sobre remendo novo em pano velho. Meus irmãos, Jesus veio para salvar, como ele disse. Ele veio para trazer arrependimento, ele veio para trazer uma nova vida. E ele estava justamente sendo questionado acerca dessas mudanças que ele estava propondo. Essas mudanças que Jesus propôs de viver uma vida saudável, de viver uma vida diferente do que se vivia na época. E entenda aqui, eu vou repetir o que eu falei no início. Aquela forma que tinha na mente do povo,
aquela cegueira espiritual que ainda existe hoje, talvez numa escala muito maior, porque o apóstolo Paulo, num dos textos que ele escreve, ele diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz de Cristo. Aquelas pessoas tinham uma mente cega espiritualmente falando, e elas seguiam o que se falava para ela, como hoje. Como eu disse semana passada, existem igrejas hoje que povo é uma massa de manobra, eles comandam, eles dão ordem de comando, aqueles negócios de Deus está me mostrando que Ele vai te dar uma chave, Deus está me mostrando que ele vai mudar a história da tua vida, Deus está mostrando sim, mas se não houver a mudança, Deus nunca vai mudar. A mudança parte de nós desejamos, foi o que eu falei no átrio. Vocês estão aqui, o período de transformação, de mudanças aqui, são 9 meses. Nesses 9 meses, se você não quiser essa transformação, se você vier aqui para comer, para beber, para dormir, você vai perder tempo aqui. A sua família vai perder tempo, e algumas famílias até investem nos seus familiares para que eles sejam tratados. Não, Jesus trouxe essa mudança. Escuta, vocês viveram até hoje assim, só que não é assim que o Pai quer que vocês vivam. Vocês não precisam ser escravos, vocês não precisam viver essa vida que vocês estão levando de cegueira espiritual, seguindo Jesus. Uma certa vez ele disse assim: toma cuidado que tem cego guiando o cego. E se um cego guia outro cego, vai aparecer um buraco, vão cair os dois. Então Jesus veio para abrir a mente, abrir os olhos, para formatar a mente daquelas pessoas e implantar, entenda isso, um programa dos céus na vida deles. E o legal é que muita gente entendeu isso. E eu amo a palavra de Deus porque Jesus nunca obrigou ninguém. Ao contrário, nos seus ensinamentos, sempre Jesus disse, por exemplo, eu peguei aqui um texto, só para ajudá-lo a lembrar, Lucas 9, 23, acompanhe aqui no telão. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você não é obrigado, eu estou te mostrando agora um caminho, você precisa mudar. Você está indo aqui e agora eu estou te mostrando um caminho que é melhor, mas você precisa tomar essa decisão de mudar. Você está indo aqui e aqui está errado, aqui você está vivendo uma vida de cegueira, você está vivendo uma vida errada. Então agora você precisa sair daqui e eu vou te mostrar um outro caminho que é muito melhor. Eu, inclusive, sou o caminho, eu, inclusive, sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. Eu estou te mostrando um caminho que vai te levar para Deus, só que a mudança de direção, você que escolhe. Mas, infelizmente, meus irmãos, aqueles homens bateram de frente. Aí Jesus, claro, muito sábio, ele trouxe esse exemplo de remendo novo em roupa velha. As costureiras aí de plantão geralmente sabem que é mais fácil e prático fazer uma peça nova do que consertar ou remendar a peça antiga, principalmente se for muito antiga. Hoje nem tanto, que a facilidade de comprar roupas é muito grande, mas antigamente as pessoas tinham o hábito de nas suas reformas, e como se lavava muito, eram poucas as roupas, usava-se bastante, lavava, ela ia perdendo a cor. Se você pegasse um remendo novo, de uma roupa do mesmo tecido, e colocasse naquela velha, ia ficar diferente. Então Jesus pega essa ideia de remendo novo em roupa velha, isso não vai pegar bem, isso não vai ficar legal. É preciso colocar, se for o caso, um remendo novo numa roupa nova, num pano novo, num pano novo. Qual é a ideia que Jesus está passando? Da mesma forma do odre. Não tem como eu colocar um vinho bom, novo, num odre velho. Por quê? Porque ele vai estourar. O que Jesus está ensinando para aqueles homens? Gente,
Tem que haver uma mudança, e essa mudança, e esse é um fato, infelizmente, meus irmãos, que a gente viveu muitos anos atrás e ainda vive hoje. Infelizmente tem muitas igrejas aí, igrejas que eu digo agora, não a igreja de Cristo, placas, ministérios, que durante muitos anos, eles colocaram um molde assim, olha, você quer ser crente? Eu quero. Então, para você ser crente, você não pode ir na praia, você não pode usar calça comprida mulher, você não pode, homem, usar barba, bigode, você não pode. Se você quiser ser crente, você tem que usar terno e gravata. Mulher, se você quiser ser crente, você tem que usar um vestido até lá no pé. Essa é a forma do crente. Infelizmente, no passado, muitas pessoas tinham essa ideia de mudar de roupa, mudavam de roupa, tinham um medo mortal de Deus, porque se ensinava isso. Se você for na praia, meu amigo, olhou de lado, viu uma mulher de biquíni, na hora já vem um raio do céu, tchuf, na tua cabeça, você vai morrer lá, cara, é melhor você não ir. Essa era a ideia, para você ter uma ideia. E muita gente tinha medo. Ele se tornava crente mais por medo de ir para o inferno do que ter um relacionamento com Deus, porque o que ensinava-se era isso. Eu me lembro, isso é um fato que ficou gravado aqui no fundo da cabeça, sabe? Mas eu ouvi e gravei assim, mas eu nem lembro muito mais desse texto. De vez em quando eu lembro, por exemplo, agora eu lembrei, na igreja citava, essa igreja que eu conhecia minha esposa, que era uma igreja diferente da que eu ia e tal, né? E quando você está namorando, você acaba se submetendo, né? Enfim, né? Meu pai foi pastor de uma dessas igrejas durante um ano, não aguentou, ele saiu, né? Foi para outra denominação, outra igreja, e eu continuei por causa da minha esposa e tal, e lá o pastor recitava sempre um texto assim, de Isaías: corrige-te, ó Jerusalém, senão, era isso que ele falava sempre. Então, irmãos, se não for assim, se eu pegar, e o pastor ainda visitava de vez em quando algumas igrejas, algumas casas de membros, e eu também me lembro, né? Eu me lembro com saudade, porque nessa época meu pai e minha mãe eram vivos, né? 1982. Quem era vivo aqui já? Oh, obrigado. 1982. Eu estava acho que começando o noivado com a minha esposa. Nós casamos em 1982, desculpa. Eu casei em 84. E eu me lembro que em 82 o Brasil estava jogando a Copa do Mundo. E na igreja não podia assistir jogo de futebol. Mas meu pai, aí Brasil e Itália. Brasil e Itália. Quem é brasileiro sabe. O Brasil joga como? Que roupa que o brasileiro, que uniforme que o brasileiro usa, irmão? Ufa, Jesus, obrigado. Verde e amarelo. E a Itália? Azul. Aí nós estávamos em casa, meus 4 irmãos, eu, a Rose, o Marcos e o Roberto, que Deus o tenha, pai e mãe, e a gente naquele negócio, bandeirinha, se preparando para assistir o jogo. A gente tinha aquela televisão de tubo, lembra? Era uma maravilha. Isso, tinha que colocar bombril na antena para pegar bem, inclusive. Como tem gente velha nessa igreja aqui, Jesus. Enfim. E aí, irmãos, 10 minutos para começar o jogo. Plim, blom. Aí o meu irmão vai e olha que era um sobrado, ele olha pela janela. O pastor está aí. Meu pai falou: deixa ele entrar. Vai lá abrir a porta. Abriu a porta, ele entrou. Aí ele usava óculos, né? Ele olhava assim por baixo do óculos.
É, tudo bem aqui? Oh, tudo bem, pode o senhor, tudo bem, tudo bem. Não, eu estou visitando alguns irmãos, aí, tá bom, tal. Quer tomar um café? Não, 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 não. Vocês vão assistir o jogo ali, né? Nós estamos preparados para assistir o jogo, meu pai falou. Aí ele olhou assim e falou assim, qual que é o Brasil ali? Falei, para cima de mim. O cara era do exército ainda. Hipocrisia, irmãos. Eu não estou falando aqui que você tem que... Mas, irmão, assistir um jogo, o que vai mudar isso na tua santidade? É óbvio que tem irmãos, tinha uns corintianos aqui na igreja, tinha, né? Ele continua corintiano, mas se converteu, né? Porque quando ele veio para a igreja, ele era corintiano roxo. E eu gosto de zoar corintiano roxo. Para mim, eu gosto do Santos, vocês sabem, aquele maravilhoso time onde o Pelé foi criado e tal. Nasci lá em Santos, enfim. E eu zoo os caras. Para mim, se o Santos ganhar ou perder, se depender de mim, morre de fome. Tá? E esse irmão veio para a igreja e Corinthians. Chegava atrasado no culto, Corinthians. E eu falava para ele, cara, pelo amor de Deus, para com isso. Nós tínhamos um baterista aqui, isso faz 20 anos. E ele tinha ali no fundo uma irmã que morava ali, e ele, parente dela, tomara que ele não esteja assistindo também, né? Ele ficava assistindo o jogo do Corinthians. Vai, o filho do... Então, e o culto aqui para começar às 6 horas. Quando dava 6 horas, que acabava o jogo, ele vinha. Aí um dia eu chamei ele e falei assim, meu irmão, ou você assiste o jogo, ou você toca e louva ao Senhor. Você precisa priorizar. Para pensar, quem que vai trazer uma vida nova para você, que vai te abençoar? Deus ou o Corinthians? Não, é Deus, né? Então, meu filho, você precisa mudar. É o Corinthians. Pois ele mudou. Continuou torcedor do Corinthians. E você sabe que o Corinthians é tão ruim que perde até na Bíblia, né? Coríntios 1, versículo 3, né? Enfim, brincadeira à parte. Calma, Raildo, calma, não fica nervoso, calma. E infelizmente, tem muita gente assim, que a mudança, ela é externa, ela não é interna. Ele vai na igreja, ele usa roupas diferentes, ele carrega a Bíblia debaixo do braço, mas a mudança que houve nele é externa. E essa mudança externa, ela tem um prazo de validade. Porque chega um tempo que a pessoa desiste, desanima. Agora, quando a mudança que Jesus falou e trouxe é interna, quando muda a mente... E eu estava falando de um irmão aqui da igreja, uma vez, eu falava tanto com ele, brincava com ele, uma vez ele estava assistindo o jogo, antes de vir para a igreja ainda, ele e os 2 filhos. E aí, eu não vou falar nem quem é aqui. Vou olhar para esse lado aqui, ó. E aí, ele assistindo o jogo, e era Santos e Corinthians, e o Corinthians perdeu para o Santos. Quando saiu o gol do Santos, ele ficou tão bravo, que ele deu uma bica assim no vidro, da estante que ele tinha, que quebrou o vidro. Aí os filhos assustaram, pai, que é isso? Naquele dia ele falou, meu Deus, o que eu estou ficando louco, além do prejuízo. Parou. Gosta do time dele, legal, mas a mente dele se renovou de dentro para fora. Lembra que eu falei aqui, semana retrasada, a igreja, Jesus falou, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Lá fora a igreja, o inferno não pode destruir, mas de dentro para fora, a gente tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma, quando a mudança começa aqui e sai, meus irmãos, a nossa vida muda e as pessoas começam a olhar para nós, não é porque a gente está usando terno, gravata, vestido longo, não, é o jeito que a gente fala, é o jeito que a gente vive. Essa mudança Jesus propôs e trouxe para nós lá na cruz do Calvário.
Havia algo que nos acusava diante de Deus. Essa escrita, essa dívida, Ele morreu na cruz por nós e pagou, cravou lá, está pago os pecados dele. Agora a gente tem que viver essa nova vida longe do pecado. Por isso que a gente falou aqui esse mês, você não é mais escravo do pecado, a não ser que você queira. Ou seja, Jesus trouxe para aqueles homens essa ideia. Vocês não colocam remendo novo em roupa velha. Você não coloca vinho novo em odre velha. É preciso ter algo novo. É preciso mudar alguma coisa na tua mente. E essa mudança vem lá de dentro para fora. Isso reflete dentro da tua vida. Você muda o jeito de você falar. E aquelas pessoas que ouviram isso, era algo novo, era algo transformador. E eles começaram a viver isso. Glória a Deus que houve uma mudança na vida daqueles homens. Sabem, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, é um texto que eu amo muito também, 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele escreveu: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Na NVI, na versão antiga, é nova criatura. Nova. Tem alguém que está em Cristo aqui? Nova criação. Você nasceu de novo. Você matou o velho homem no batismo e nasceu de novo. Você é nova criatura. Aí ele ainda complementa dizendo: as coisas velhas, antigas, aquela formatação, aquela forma que você tinha, ficou para trás. Você continua sendo você mesmo, mas você abriu mão de algumas coisas. Lembra do texto de Jesus? Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz diariamente e me siga. Se você quiser me seguir, você tem que tomar algumas atitudes, tem que mudar algumas coisas no teu jeito de ser, de viver, para o teu próprio bem. Porque Jesus não trouxe nada de anormal, nada que pudesse trazer sofrimento. Ao contrário, o que Jesus trouxe, Ele trouxe uma nova forma de vida para eu e você vivermos bem, livres. E Jesus deseja, cada culto que a gente tem aqui, me permita usar isso, Jesus deseja trazer um vinho novo. Eu oro assim: Jesus, Deus, traz através do Teu Santo Espírito uma unção nova, Senhor, que possa entrar. Mas para essa unção nova chegar, tem que haver uma mudança, as coisas velhas têm que passar. Porque senão vai ficar nessa luta, né? Nessa vida. Eu vou na igreja, mas não acontece nada. Eu vou na igreja, mas não acontece nada. Ah, mas eu estou indo na igreja, mas não acontece nada. Eu citei aqui semana passada de um irmão assim. Mas você está indo na igreja? Não, eu vou de vez em quando. Mas você tem que mudar. Não, mas eu vou mudar. É o que eu falo no átrio. Vocês estão aqui, vocês estão buscando o quê? Mudança. Mudança. Ninguém chegou em você e botou o revólver na tua cabeça e falou assim: você tem que cheirar agora, você tem que beber agora. Não, você que escolheu. E Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho algo novo para trazer para você viver. Eu estou contigo, eu quero trazer para você uma nova vida. João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundante. Para isso acontecer, eu disse para eles na quarta-feira: você que decide, você precisa querer essa mudança. Você precisa se renovar, você precisa abrir a mente, você precisa viver um novo tempo. Lembre-se, meus irmãos, aqui eu estou começando a encerrar. Lembre-se o que o apóstolo Pedro escreveu sobre nós, sobre mim, sobre você e sobre a igreja de Cristo nessa terra. 1 Pedro 2,9, vou citar aqui o texto que eu citei semana passada. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Antes vocês nem sequer eram povo,
mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam essa misericórdia. Essa igreja, meus irmãos, transformada, essa igreja unida, essa igreja cresce, irmãos, ela floresce, ela vai alcançando, Deus vai acrescentando aqueles que haverão de ser salvos. Deus vai mandando, porque essa igreja unida, essa igreja que tem essa mentalidade, essa nova formatação, entende, eu não sou mais qualquer um, eu agora sou alguém que foi lavado, foi remido pelo sangue de Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Jesus prometeu, Ele anda comigo todo dia, toda hora, e até por causa de saber que Jesus está comigo, isso me constrange, como Paulo falou, esse amor me constrange de tal forma que eu tenho que mudar, eu vou mudar, eu desejo mudar. Se você ler aqui, eu não tenho tempo, mas nós vimos semana passada, a igreja de Atos 2, por que ela crescia? Tinha algumas coisas que eles mudaram no jeito de viver, de ver. E olha que eram muitos judeus que se convertiam ao cristianismo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam às orações, eles se dedicavam ao partir do pão. Todos, o texto diz, estavam cheios de temor, de amor, e Deus ia se manifestando, e maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos aqueles que criam, diz o texto, eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum, aleluia. Meus irmãos, o que Jesus trouxe para esta terra e quer trazer para mim e para você, não é um remendo novo para colocar na tua cabeça velha, na tua mente velha, na tua roupa velha. Aqueles homens não entenderam isso. Eles não entenderam a mudança que Jesus tinha proposto para eles. Eles tinham uma formatação, que aquela formatação os levava a viver como escravos da religiosidade deles. E o pior é que além de escravos, eles ainda escravizavam outros. Não se trata de um simples remendo para a nossa vida. Jesus trouxe vida, e vida abundante para eu e você vivermos. Repito o que eu disse aqui, Ele é o dono da igreja, por isto, aqui é lugar de mudança. Só não muda quem não quer. Quem já está acostumado com aquela vidinha, às vezes ouve uma ministração como essa, fala, eu já ouvi tanto isso, mas para mim, né? Para mim a vida é assim mesmo, é isso que Deus quer. Não, meu irmão, começamos essa ministração lendo Romanos 12, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e Ele dá a dica, como é que eu vou viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando eu mudo a mente, quando eu renovo a minha mente. Nessa manhã, o Espírito Santo, nosso Deus, está aqui também. E eu vou repetir essa expressão para talvez gravar na tua mente, entenda. Ele quer trazer uma formatação nova para o teu HD aí. Tem uns que tem um HD pequeno, tem outros que tem um HD grandão, mas é HD, né? Ele quer trazer um novo programa, um programa que veio dos céus, para instalar na tua vida. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele propôs isso, eu posso mudar a tua vida, eu quero trazer algo novo, eu vim para trazer algo novo, vida e vida em abundante. Mas é preciso haver dentro de nós uma mudança. E eu quero encerrar lendo um texto com os irmãos. Aliás, não precisa nem abrir não, fica só de pé. Pronto, vamos ganhar tempo aqui. Quero citar Salmos 51:10. O salmista Davi, ele disse para Deus assim, depois que ele havia pecado, depois que ele foi acusado, depois que ele recebeu uma sentença de sofrimento para a vida dele, ainda assim ele olha para Deus e fala assim, Senhor, precisa mudar alguma coisa na minha mente, Senhor.
que ele pede? Ele fala assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele fala assim: Senhor, não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Por último, 12, ele fala assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O que Davi está falando? Deus, eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. Para mim estava tudo bem, eu estava vivendo que nem o mundo. O mundo, o que acontece no mundo? No mundo o povo peca, adultera, e depois passa um pano e segue a vida. Até um dia isso ser revelado. O mundo vive assim, essa é a forma do mundo. Traição, mentira. O mundo é assim, esse é o formato do mundo atual. E Davi havia cometido um pecado e Deus o amava tanto, porque, meu irmão, eu quero repetir isso aqui, alto e bom som, para você guardar no teu coração, nesse HD que você tem aí. Deus nos ama muito. Aliás, se você puder, de forma didática, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus te ama muito. Deus te ama muito. Não é pouco não, é muito. E Ele ama tanto a gente, que Ele permitiu que o profeta Natã fosse lá e falasse para Davi: ei, esse cara é você. É você. E o texto diz que quando ele cai em si, ele se arrepende. Aí ele olha para dentro de si, escreve o Salmo 51, dizendo assim: Senhor, essa forma de vida minha não dá mais. Eu errei. Se você ler o Salmo todo, ele fala: eu errei, eu já nasci no meio do pecado, a minha vida foi assim, eu cometi vários erros, o Senhor sabe. Tipo assim, eu estou meio que cansado de viver essa situação. Isso até me acusa. Ele escreve nesse salmo, ele diz assim: tem algo que está mexendo com os meus ossos, está enfraquecendo a minha alma, isso me consome, porque quando a pessoa peca e tem consciência, aquilo consome, até ele se arrepender. E Davi se arrependeu, ele fala assim: Senhor, muda, põe em mim um coração puro. O que ele está falando? Deus, dá uma formatada no meu HD aqui, põe algo novo, cria um coração puro, porque eu não quero mais viver assim. E Deus teve misericórdia. No mesmo instante que Natã o acusou, que ele se arrependeu, o mesmo profeta disse para ele assim: Deus ouviu e viu que você se arrependeu. Tudo bem que você vai pagar os pecados, mas Deus te perdoou. E Deus perdoa. Deus nos ama. Por isso, meus irmãos, que esse tempo é um tempo de misericórdia. E essa casa aqui também é uma casa de mudança. Repito, só vai haver mudança se você quiser. Porque se você não quiser, se você quiser continuar vindo do mesmo jeito, me perdoa essa expressão, problema seu. Agora, quando você vem, quando você se posiciona, quando você fala assim: não, eu quero mudar mesmo, eu estou cansado de viver isso, eu não quero sair daqui, acabar o culto, tirar da tomada de crente e continuar vivendo a mesma vida, xingando, falando, sabe, eu não quero. E para viver essa nova vida eu preciso de ajuda. E Deus está aqui justamente para trazer essa mudança, que Ele encontre nessa manhã aqui odres novos, para que venha um vinho novo do Espírito sobre a tua vida. Meu irmão, não saia daqui do mesmo jeito que você entrou, saia daqui renovado, transformado, saia daqui para viver uma nova vida. Você vai ver que Deus vai mudar coisas tremendas no teu coração. Esse Jesus do passado, Ele é o mesmo hoje e sempre.
Vamos orar? Fecha os teus olhos por um instante.